Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Alves. Estamos dando início a mais um conteúdo edificante aqui no canal Maná do Céu. Para quem não conhece o canal, nós estamos aqui todos os dias às 6 horas da manhã com a oração da manhã e também às 18 horas com a oração poderosa dos Salmos 91. Por isso que eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo postado aqui no canal Maná do Céu. Já vai deixando o seu joinha, o seu like, para que você possa também nos ajudar a alcançar mais pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Nos ajude nesta grande obra, nesta grande missão, que é levar a palavra de Deus. Eu quero orar pela tua vida, orar pela tua casa, e eu quero dizer algo da parte do Senhor para a tua vida. Jesus vai mudar o cenário da tua vida. Você crê? Recebe essa palavra aí. Eu vou repetir: Jesus vai mudar o cenário da tua vida. Olha que a palavra vai falar conosco aqui em Marcos 9. Vamos ler apenas o versículo 23, vai dizer assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus vai chegar em uma situação difícil. Jesus agora, em um contexto antes desse, vai falar sobre a transfiguração, onde Jesus se apresentou, foi com seus discípulos até o monte, e lá em cima Jesus se transfigurou. As suas vestes ficaram tão brancas que não conseguiam olhar para ele. O seu rosto não conseguia, ninguém conseguia olhar para o rosto de Jesus, que era como se fosse a luz do sol. E ali Jesus se manifestou, é conhecido como a transfiguração. Jesus mostrou a sua real forma, e de tal maneira que Pedro vai até ficar meio que desorientado ali, ele não vai conseguir muito, e diz que vai, assim, poderíamos fazer tendas, né? Porque quando Jesus se transfigurou, logo eles viram Elias e Moisés juntamente conversando com Jesus. E ali Pedro ficou tão desnorteado com aquela cena tão forte, irmão, que ele vai dizer assim: não, que tal nós fazermos uma tenda para cada um de vocês para poder adorar aqui? Foi quando veio uma nuvem, né? Uma nuvem densa, e diz: Este é o meu filho, escuta-o. E logo depois de ouvir esta grande voz, então a nuvem densa se dissipou e só voltou novamente Jesus da sua forma física humana. Foi depois desse episódio, quando eles descem, alguns estudos vão dizer que é depois de 6 dias após, Jesus vai se deparar com uma situação onde ele chega e vê uma multidão que teve ali, foi procurada por um homem para que pudesse resolver a situação do seu filho. O seu filho carregava um espírito mudo e surdo, ou seja, um espírito onde aquele jovem carregava essa deficiência. Jesus vai se deparar agora com um cenário de turbulência, irmão. Vamos falar aqui sobre cenários. Como está o cenário da tua vida? Como está o cenário da tua casa? Vamos falar aqui sobre cenários. Jesus vai se deparar com um cenário bastante delicado agora. Não que Jesus não havia já passado por outras situações, mas agora ele vai se deparar e de repente ele olha uma grande multidão, um alvoroço, pessoas gritando, um querendo ter mais razão que o outro. E na verdade estava se relatando acerca desse jovem. Esse jovem era surdo, mudo, e pela descrição que vemos aqui, a partir do versículo 14, nós só resumimos aqui, lá na frente, quando Jesus fala com o pai do menino, mas nós vemos que aquele era um jovem de deficiência de audição, né, da fala, e de vez em quando vinha a crise, né, ele se contorcia, se jogava no chão, e ali começava a espumar pela boca. Os especialistas, os estudiosos, vai defender aqui que estamos tratando de alguém que tem um caso de epilepsia. Mas como se isso já não fosse o suficiente para transformar o cenário daquele jovem em um cenário conturbado, nós vamos ver também que esse jovem agora, ele também tem um espírito que adentra dentro dele desde sua nascença e tenta destruir. Joga ele na água, joga ele no fogo, de todas as maneiras tenta destruir a vida daquele jovem. Foi quando os discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. E ali os escribas, vendo aquilo, vai começar a discutir, vai começar uma grande discussão. Na verdade, Jesus vai encontrar uma grande confusão. Todo mundo querendo ter razão, mas ninguém conseguia resolver o problema do menino.
É quando Jesus se depara e vai se perguntar: o que é que discutes com eles? Aí é quando o mais interessado da história vai aparecer, que é o pai do menino, vai dizer: é o meu filho, e vai explicar a situação para Jesus. Note que até Jesus chegar, muita gente tentou resolver. Até os discípulos de Jesus foram procurados, mas não conseguiram. Agora, o problema não é mais só o jovem. Agora são dois problemas. Os discípulos querendo ter razão e os escribas tentando acusar os discípulos de Jesus por não ter conseguido. O que Jesus nos mostra aqui é que há cenários na nossa vida que é somente Jesus que pode resolver. Eu não sei como está o cenário da tua vida, mas de uma coisa eu sei: Jesus pode mudar o cenário da tua vida. Jesus vai ficar ciente da situação e o pai do menino vai dizer: então meu filho sofre disso. Um espírito vem, tenta destruí-lo. Eu trouxe para os discípulos, mas eles não conseguiram. Jesus, de uma certa forma, vai ficar indignado, irmão. E vai dizer assim: ó geração incrédula, versículo 19, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Jesus sabia que após passar a missão dele aqui na terra, e quando ele subisse aos altos céus novamente, aqueles homens eram que estariam responsáveis para seguir essa grande obra. Mas, por falta de fé, a incredulidade tomando conta, Jesus vai se indignar. Mas Jesus tinha responsabilidade em mudar aquele cenário, por isso que ele falou: traga o menino. E quando trouxe o menino, a palavra diz: e trouxendo, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, ou seja, Satanás já começa a reconhecer que há uma autoridade maior ali naquele lugar. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E o pai disse: desde a infância. Desde a infância, esse espírito tenta matar meu filho. É quando Jesus vai dizer: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Porque o pai vai dizer assim: faz alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aqui muda toda a história. Porque quando nós colocamos Jesus diante da nossa situação e damos liberdade para que Jesus possa entrar com providência, Jesus muda o cenário da nossa vida. Jesus quer mudar o cenário da tua casa. Jesus quer mudar o cenário da tua vida, mas é preciso com que você tenha fé. Dê essa permissão para Jesus para que ele possa entrar e resolver o problema. É isso que Jesus vai fazer. Muitos já haviam passado, mas o menino continuava tendo a crise. Mas agora Jesus vai resolver. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai-te dele e não entres mais. Isso aqui é algo muito forte, irmão. Por quê? Porque quando Jesus chega para resolver, para mudar o cenário da nossa vida, ele não vem para trazer algo passageiro. Ele vem para trazer algo indefinitivo. Talvez muita coisa já aconteceu na tua vida e parecia que não ia mais, mas de repente voltou. E você continua neste ciclo vicioso. Mas o que Jesus tem para fazer na tua vida é algo definitivo. Jesus está dizendo: não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Alguém olha e diz: está morto. Quem, pastor? Os mesmos que estavam tentando e não conseguiram, os discípulos, escribas, e começaram a apontar e dizer: mas parece que está morto. Agora acabou de vez. Ou seja, Jesus, ao invés de ajudar o menino, agora matou. Mas e se tivesse morrido? O que teria acontecido? Jesus tinha poder para ressuscitar de novo. Jesus tem poder para mudar o cenário. Irmão, independente da situação, independente de como anda o cenário da tua vida, talvez você está me ouvindo esta palavra dizendo: Deus, eu estou me identificando com essa situação porque o cenário da minha vida não está fácil. Está um desespero, está um pavor, está como Jesus encontrou aqueles homens desesperados, angustiados. Já viu uma pessoa, já viu o cenário de um lugar quando alguém tem uma crise de epilepsia? É um pavor, é um medo, uma ansiedade, né? Mas Jesus chega para acalmar tudo. Agora o menino se debate e agora parece que está morto.
Mas na verdade ele está tendo uma libertação e uma mudança de cenário. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Sabe o que eu fiquei pensando nessa passagem aqui, bem nessa parte desse versículo 27? Eu fiquei imaginando quantas vezes aquele jovem já havia caído desde a sua infância e tendo crises como essa. E quantas vezes foi que ele se levantou. Mas todas as vezes que ele se levantava, alguém puxava a sua mão, alguém poderia até dizer, pronto, passou. Mas só que quando o cenário parecia que estava tranquilo, de repente, como se nada, do nada, vinha a crise de novo. Ou seja, a turbulência, o medo, o desespero, voltava tudo de novo. Só que agora esse levantar dele aqui é diferente. Lembra que eu falei que quando Jesus ele entra para mudar o cenário, ele entra para mudar por definitivo? Agora quem está pegando ele pela mão não é qualquer pessoa. Aleluia. Quem está falando contigo aqui não é o pastor Jefferson, mas sim é o Senhor através da sua poderosa palavra. E o que ele está fazendo com o jovem? Agora quem está levantando? E a palavra diz, mas Jesus tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quem está erguendo a mão para ele agora é Jesus. E dessa vez ele está se levantando para nunca mais cair de novo. É diferente das outras vezes, porque agora a mudança de cenário chegou para a vida dele. Sabe o que eu tenho para profetizar na tua vida? É que hoje, através dessa live, Jesus está chegando para mudar o teu cenário em definitivo. Irmão, estenda a sua mão aí e recebe essa palavra, profeta. Jesus está mudando o cenário da tua vida. Eu não sei em que âmbito você precisa de mudança, em qual, se é no espiritual, financeiro, sentimental, eu não sei. Eu sei que Jesus está entrando no cenário e fazendo uma mudança por definitivo, como fez na vida desse jovem. Ou seja, Jesus acabou com a confusão. Aonde Jesus chega, acaba a confusão. Entenda uma coisa, aonde Jesus chega, acaba a confusão. E Jesus agora chegou neste ambiente para exterminar toda a confusão. E quando passa agora, quando vai para um lugar mais reservado, dentro de uma casa, os discípulos vão perguntar assim, por que nós não conseguimos? Jesus vai nos ensinar algo forte. Ele vai dizer, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Irmão, para finalizarmos aqui, isso aqui é algo muito forte, irmão. Entenda uma coisa. Há momentos em nossa vida que nós tomamos uma surra, isso falando espiritualmente, porque nós não nos preparamos mais. Porque Satanás vem e faz uma bagunça no cenário da nossa vida porque não estamos preparados. Não estamos fortes o suficiente para expulsá-lo. Mas Jesus está dizendo que a casta de demônios que não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Jesus estava falando isso aqui direcionado para os discípulos, mas hoje, com essa mesma palavra, Jesus está falando para nós. Mas como falar para essa geração que odeia orar? Essa geração que não gosta de orar, não gosta de jejuar, acha isso ultrapassado. Aos poucos estamos perdendo os princípios básicos, a essência do Evangelho, que é ler a palavra de Deus, que é orar, se consagrar. Isso é que nos deixa preparado e forte, mas é por isso que Jesus chega e tem autoridade. Por quê? Porque Jesus estava dizendo, se não for com jejum e oração, essa casta não sai. E por que os discípulos não conseguiram? Porque não estavam preparados. Mas Jesus hoje trouxe essa palavra para a tua vida para que você possa estar preparado. Eu quero convidar você a fazer um jejum. O tempo é você que decide. A hora, o jeito, a maneira, mas faça um jejum. Se consagre ao Senhor, tire um tempo de oração e assim você vai estar preparado. E você vai ver que uma mudança de cenário vai chegar na tua vida. Você quer fazer esse propósito? Então hoje, no dia de hoje, eu não sei qual horário que você está vendo, mas faça um propósito. Faça um propósito de alimento. Fique um período sem se alimentar, faça um jejum e consagre ao Senhor. E ore ao final deste jejum. Não sei se você consegue ficar em jejum em 1 hora, um prazo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, eu não sei. Mas faça conforme o que você consegue e conforme você tem disponibilidade. Mas faça. E diga assim, Senhor, eu fiz este propósito.
para que o Senhor possa me fortalecer, para que o Senhor mude o cenário da minha vida. E você vai ver que muita coisa vai ser mudada. Quem vai fazer esse propósito? Levanta a mão aí. Você vai fazer esse propósito? Estarei fazendo esse propósito com você também, a partir desse dia de hoje. Vamos fazer. E Deus vai operar grande maravilha. Quem vai, diga aí nos comentários, eu vou fazer este propósito. Pode ser a quantidade de dias que você quiser. Pode ser a quantidade de horas para ficar sem se alimentar. Você que decide. Você sabe o horário melhor para você. Você sabe a quantidade de horas que vai fazer para não prejudicar a sua saúde. Mas faça. Porque eu tenho absoluta certeza que Deus vai te abençoar. Jesus quer mudar o teu cenário. Quem precisa de uma mudança de cenário aí? Você? Então eu quero que você, se não deixou o seu nome nos comentários para oração, deixe. Se ainda não deixou o seu like, também deixe o seu like. Eu quero orar por você agora. Você pode orar comigo? Feche os seus olhos. Querido amado Deus, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença. Pai, que o Senhor possa abençoar. O Senhor é o Deus que muda cenários. E assim como o Senhor mudou o cenário da vida deste jovem lunático, o Senhor mudou o cenário do pai deste menino, Senhor. Eu peço para que o Senhor mude o cenário desta vida que está me assistindo agora. Tu sabes e conheces a necessidade dos teus servos. Por isso nós estamos aqui orando, Pai, tendo a certeza de que o Senhor pode nos dar a resposta e entrar com providência. Independente da área em que essa pessoa precisa de uma mudança de cenário, eu oro agora para que o Senhor visite. Toca ela agora, Senhor, da cabeça à planta dos pés. E tudo aquilo que não provém de ti venha cair por terra e que teu nome venha a ser glorificado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu recebo a minha vitória. Comente aí, eu recebi a minha vitória. Eu recebi a minha vitória. Deus abençoe, um forte abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.